deputado Meirão. Obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, senhor secretário, sua equipe. Agradeço a presença, é sempre uma honra recebê-lo. Deputada, me desculpa, só para anunciar aqui a presença agora aqui em loco do deputado Dirceu Dalben. Obrigado, deputado. Bom, vou tentar fazer perguntas bem objetivas, senhor secretário, agradecendo e parabenizando pela escorreita apresentação. Quando o senhor mostrou o gráfico, quando Vossa Excelência mostrou o gráfico referente aos limites, né, de segurança, o limite prudencial, os funcionários contratados por meio de OSs não estão contemplados naquela representação. Estão ali, são só os funcionários públicos concursados ou são todos os funcionários? Pois para fins do limite, deputada Janaína, aproveitando para cumprimentá-la também, está contemplado. Estão todos contemplados? Os gastos de OS, né? Estão contabilizados no GND, o Grupo de Natureza de Despesa Específico, né, do pessoal. Então, mesmo assim, a gente ainda cumpre o limite. Tá ok. Só para a gente chegar a um alinhamento aqui, a senhora faz todas as perguntas, depois ele responde. Tá ok. No caso eu queria voltar muito rapidamente, senhor secretário, a essa questão dos aposentados. Por quê? Isso gerou um constrangimento muito grande aqui para os deputados que apoiaram e até defenderam a reforma da Previdência, e eu estou entre esses deputados. E houve um compromisso, na época o líder do governo, que hoje é presidente da Casa, de que não haveria a apresentação, a publicação desse tal decreto. Isso gerou um constrangimento muito grande, porque nós falamos sobre isso no plenário, e foi aprovada a reforma. Um mês depois baixou-se esse decreto. Eu estive na secretaria, fiz uma reunião longa com o senhor secretário Mauro Ricardo, que, com todo respeito, é uma figura. A gente fala, e é como se não tivesse falado nada. Eu falei, olha, o governo assumiu um compromisso. Então fica aqui um pleito mesmo, de um olhar um pouco mais sensível, sobretudo com aqueles aposentados que ganham menos, porque nós lutamos aqui dentro para conseguir alíquotas diferenciadas. O governo mandou uma alíquota única de 14%, eu me matei aqui para conseguir os 11%, e na semana seguinte veio o decreto para descontar até de quem ganha um salário. Então ficou muito difícil, é uma situação difícil defender um projeto do governo, aprovar, né, com melhoras, e aí na semana seguinte vem um decreto alterando tudo que foi aprovado. Então, é um pleito, né, de que haja um olhar, vamos dizer assim, sensível, porque, na verdade, nós acabamos carregando um ônus que não foi nosso, né? A questão do ICMS dos combustíveis, quando o governo federal fez a proposta, né, de uma alteração para tentar, de alguma maneira, vamos dizer assim, equilibrar os aumentos advindos da direção da Petrobras, eu li uma entrevista de Vossa Excelência, uma manifestação de Vossa Excelência na imprensa, muito crítica a essa proposta do governo federal. E hoje, quando Vossa Excelência se manifestou a respeito, eu já senti uma crítica um pouco menor, né? E até uma ponderação sobre as nossas votações aqui, de congelamento, por exemplo, do ICMS referente ao diesel. Então, eu queria entender um pouquinho melhor, se possível, né? Por que a primeira reação foi tão crítica, o que mudou, se existe um olhar agora um pouco mais maleável. Então, se possível. Eu estou muito preocupada com a movimentação em Brasília. Agora acabei de ler que talvez venha uma medida provisória para alterar a lei das estatais. Essa CPI, que eu considero absolutamente sem fundamento, né? Estou ainda tentando entender qual é o objetivo real dessa CPI. Então, eu queria, se possível, ouvi-lo, né, sobre... O senhor traz uma sugestão, que é da criação de um fundo ou de um subsídio, utilizando o próprio lucro do sócio, do acionista majoritário. Eu, num primeiro momento, concordo com essa visão, mas eu queria ouvi-lo sobre essa proposta de mudar a lei de estatais e, se possível, uma comparação sobre o que ocorre no âmbito federal com o que ocorre no âmbito estadual, né? Eu até falei esse final de semana,
Falei, o governo federal pediu uma CPI da Petrobras, na minha leitura seria como se o governo estadual viesse aqui pedir uma CPI da Sabesp. Mas eu pergunto, né, o governo estadual hoje tem um poder de interferir no bom sentido, não no mau sentido, maior do que tem o governo federal, por força dessa lei de estatal que eles querem mudar, tá? E comparando a nossa situação jurídica com a deles, o poder estadual é maior, porque eu quero ser, vamos dizer assim, cuidadosa para com a responsabilidade fiscal, para com essa autonomia das estatais, sem ser cruel, entendeu? E como eu queria ouvir a sua visão técnica, que me parece muito apurada, até pela própria apresentação. Para a conclusão, deputada. Sim, estou finalizando. Se o senhor puder falar um pouquinho mais sobre a sua visão do PLP 18/22, eu agradeceria. E, por fim, gostaria de saber se esse seminário do BID, que vai acontecer na secretaria, eventualmente admite convidados externos, se haveria essa possibilidade. É isso, senhor secretário e senhor presidente, agradecendo. Obrigado, deputada. Antes de passar a palavra do secretário, anunciar também a presença aqui do deputado Itamar Borges. Obrigado, deputado. Secretário. Agradecer a deputada Janaína Pascoal, cumprimentá-la também, e ótimos questionamentos, né, como todos, aliás, estão sendo feitos. Cumprimentar também o deputado Itamar Borges, prazer aqui revê-lo. Secretário. Obrigado. E basicamente, o que eu gostaria de colocar a respeito das OS é apenas reforçar que os gastos de pessoal estão sendo computados para fins de observação do limite, né, e os limites estão sendo cumpridos. Sobre a Previdência, de fato, eu acho que nós precisamos ter constantemente esse olhar social. Eu até no meu discurso de posse na Secretaria da Fazenda, ali na Rangel Pestana, falei isso, né, que nós temos que combinar responsabilidade fiscal com responsabilidade social. E acho que essa é uma busca permanente, né, tanto uma quanto a outra. Não adianta só fazer esforço fiscal e aumentar os resultados primários, o que é fundamental para poder ter empréstimos. Exemplo, né, o Renasce Tietê, que nós conseguimos fazer avançar agora o pedido de aval lá em Brasília para conseguir esse empréstimo e fazer o que foi feito com o Rio Pinheiros. Hoje o Rio Pinheiros está despoluído. Então, esse tipo de exemplo mostra que responsabilidade fiscal tem que ter um objetivo, tem que ter a responsabilidade social associada, e por isso acho importantíssimo a gente seguir discutindo os caminhos para a nossa Previdência. A Previdência está longe de ser um problema resolvido. Eu acho que o que nós conseguimos fazer foi equilibrar para o médio prazo. Agora, nós temos um déficit atuarial, que é uma fotografia, como se a gente pudesse antecipar o futuro. Claro que isso envolve projeção, sobretudo da taxa de desconto, para trazer esses déficits a valor presente, mas é uma fotografia que nos mostra aí uma coisa na casa de 850, 950 bilhões de reais, que é muita coisa. Então, é um problema patente, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista social. A questão dos combustíveis, aí tem várias questões sobre o PLP 18 e o nosso posicionamento. O governador sempre deixou muito claro que o objetivo dele é colaborar para que se tenha, de alguma maneira, uma contenção desses aumentos ou até uma possível estancar essa sangria, né, que está acontecendo nos preços dos combustíveis. Agora, o que acontece é que o PLP 18 avançou de uma maneira que, quando chegou no Senado, já não tinha mais como retroceder. Até o senador Serra me ligou e relatei isso ao governador. Falou, olha, esse projeto tem que não avançar, não pode... Aí, só que é aquela coisa do second best, né? O first best era que esse projeto não avançasse. Mas, dado que ele ia avançar, então a atuação de São Paulo ali, do governador Rodrigo Garcia especialmente, e colaborando, eu colaborando para isso também, foi no sentido de dizer, olha, já então que vai se caminhar nessa direção, então que pelo menos exista a compensação. Os estados não podem simplesmente, além do congelamento que já foi feito desde novembro, que implicou essa contribuição de 17 bilhões no conjunto dos estados, ainda incorrer em novos custos, sem que ao menos houvesse algum tipo de compensação. E a proposta foi que se compensasse abatendo dívida. São Paulo paga 22,35 bi por ano de dívida, quer dizer, amortização mais o juro que paga mensalmente. Então, você tem aí a possibilidade de abater mensalmente esses fluxos. Infelizmente, isso saiu, né, foi incorporado no Senado pelo
senador Fernando Bezerra, mas depois pela regra, né, técnica lá do gatilho de 5% que a Câmara restabeleceu, perdeu-se essa possibilidade. Então, o que nós estamos fazendo hoje, agora às 18h30, tem uma nova reunião do Concefaz, presidente, e amanhã às 10 horas da manhã também uma reunião do Confas. Nós vamos ter os desdobramentos disso. Os estados vão ter que decidir, a partir da decisão do ministro André Mendonça, fixar uma alíquota chamada ad-rem, que é uma alíquota em reais. Então, se o preço, por hipótese, é R$5, você pode ter uma alíquota de 10% ou pode ter uma alíquota de R$1. 10% chama ad valorem e o R$1 chama ad-rem. Então, o que o ministro disse, com base na Lei Complementar 192, que é bastante questionável, que eventualmente invade, né, a competência exclusiva dos estados para fixar as alíquotas e para ter a ingerência, né, sobre o imposto estadual, que é o ICMS, com base nela, ele diz, então, olha, vocês aí têm que fixar uma alíquota ad-rem, que seja uniforme, etc., e se não fizerem isso, então vai valer a média móvel dos 60 meses, dos 5 anos. Então, o que os estados estão agora discutindo, estão discutindo neste momento, né, as procuradorias e os secretários de Fazenda e os governadores, para que amanhã no Confas se opte por uma alternativa que vá nessa direção de cumprir a decisão do ministro André Mendonça e também o PLP 18, que a qualquer momento vai ser sancionado e também terá que ser cumprido. Por exemplo, um exemplo prático, a gasolina em São Paulo é 25%, já vai baixar para 18%. Né? E isso vai ser, obviamente, vai gerar um efeito significativo isoladamente no preço. A questão é que é uma luta de Davi contra Golias, porque se o Estado zerasse o ICMS, do diesel, por exemplo, tira 66 centavos da conta. Passa um mês e meio, tudo que a Petrobras aumentou já comeu todo esse ganho. Quer dizer, agora, há um custo altíssimo para a saúde e para a educação, porque você tira a receita do ICMS, tem vinculação. A gente mostrou até na primeira estimativa, vamos chamar de cenário pessimista, né? Dado que as mudanças que vão ser feitas amanhã devem mudar um pouco esses números, mas se a gente imaginar uma perda anualizada, né, de 15,4 bilhões, só a saúde perderia em torno de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão dá para custear 2 anos do Instituto do Câncer. Quer dizer, e a mesma coisa a gente poderia fazer equivalências do quanto a educação perde e do quanto as universidades perdem, né? As nossas 3 universidades, né? Que a gente tem que cuidar e acho que nós temos que zelar cada vez mais pelo orçamento e pelas universidades e pela externalidade positiva que elas geram, né? Não só o conhecimento para quem estudou nas nossas 3 universidades paulistas, mas também todo o bem que é produzido, não diretamente ao aluno ali que sentou nas cadeiras da USP, da Unesp e da Unicamp, mas também a todos nós que nos beneficiamos, né, dos resultados das pesquisas e da atuação desses profissionais. O prejuízo para eles seria de mais de R$1 bilhão. Então, isso é importante ter claro. Quer dizer, nós não podemos deixar que avance uma coisa que retira dinheiro da saúde e da educação sem produzir o efeito sobre o preço. É nesse sentido que o governador falou. Muito bem, então, deve haver a compensação. E se não houver a compensação, São Paulo vai sim repor o dinheiro para que nenhuma dessas áreas perca 1 centavo. É isso que vai ser feito. Né? Como vai ser feito isso? Ora, você tem uma fonte orçamentária prevista para pagar dívida pública ou para pagar despesas em geral, e isso vai ter que ser realocado para que a saúde, a educação e todas as vinculações importantes não sejam prejudicadas, né, em termos absolutos. Bom, o que fazer diante disso, né? Essa discussão sobre a Petrobras, a meu ver, é bizantina, porque você não pode dizer, de repente, que a Petrobras tem que pôr o preço aqui ou ali. Ao mesmo tempo, quer dizer, uma CPI da Petrobras também é jogar para a torcida. Quer dizer, o que precisaria ter feito? Uma política nacional que envolvesse subsídios, que envolvesse uma conta de estabilização do petróleo, como já foi dito lá atrás, né? Eu até tinha críticas àquela proposta original da conta de estabilização, porque eu acho que ela podia atuar não no preço e no produtor e no importador, mas transferir recurso direto para a família que está sendo afetada. Isso é um subsídio, é muito mais eficiente do que você pegar e transferir para o importador ou para o produtor, porque aí você não garante que vai afetar o preço na bomba. Agora, se você faz uma transferência direta, complementando um dos programas sociais que já existem,
Aí você consegue atingir exatamente aquele beneficiário que realmente está sendo afetado, né? Ou para quem é mais sensível essa alta de preço de combustível. É isso. Sobre o seminário do BID, eu já faço o convite desde já, e acho que o Eduardo, que está aqui, né, ele pode até ver como viabilizar a participação, vai ser uma honra. Obrigado, secretário. Deputado Ricardo.